Vamos, fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Instruí, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E aí, meu irmão, eu gostaria que você se apresentasse para o público te conhecer, que depois eu me apresento e explico o que é a live. Por favor, se apresente. Ok. Meu nome é Almir, eu sou cristão católico, apostólico romano, e recebi um convite do meu irmão, no canal dele aí, Altair Fonseca, para a gente fazer uma conversa, sobre a fé católica, fazer uma conversa sobre os nossos estudos, que a gente vem realizando, e vai ser um grande bate-papo, inspirado aí pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para nós, e a gente está no espírito do ide e evangelizai, o espírito de sal da terra e luz do mundo. É uma proposta nova no canal, uma proposta nova que nós estamos iniciando, um projeto, e para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me chamo Elmir, sou católico, apostólico romano, e estou aí aberto, ao convite feito pelo meu irmão, para a gente partilhar os nossos estudos, os nossos estudos sobre a fé católica. E eu, para quem não me conhece, que às vezes a pessoa acompanha os conteúdos do canal, mas ainda nunca viu eu falando sobre mim mesmo, que eu sempre falo de Deus e dos santos, mas às vezes a pessoa não sabe, Meu nome é Altair, sou de Rio Claro, irmão deste aí que vos fala, o Almir, Nós somos irmãos na fé, mas também irmãos biológicos, Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com muito orgulho e alegria. E eu sou publicitário, tenho muita vontade de utilizar os dons a serviço de Deus, tudo que eu aprendo, e colocar a serviço de Deus. Gosto muito de leitura, de estudo. Então, nós dois somos leigos que estudam e conversam sobre Deus, Meu irmão faz teologia, nas nossas partilhas, a gente acabou tendo vontade de colocar essas partilhas online. Não é uma aula, isso que nós começamos aqui, mas é verdadeiramente uma conversa católica. A gente quer compartilhar e conversar junto, aprender junto, transmitir conhecimento da fé, E a gente partilhava no final de semana, a partir de uma bonita homilia do nosso pároco aqui, de Rio Claro, Padre Samuel, e ele mesmo falou da necessidade, que o povo tem de não ficar apenas no conhecimento da homilia, não tomar conhecimento das coisas de Deus, da fé, somente a partir da homilia, mas dar um passo adiante, procurar mais o estudo da palavra, o estudo da tradição, do magistério, e aí a gente já começa, a entrar no objetivo dessa conversa católica. A gente quer compartilhar um pouco mais sobre os conteúdos que, às vezes, as pessoas não têm muito contato superficial. E isso é um começar a se aprofundar. Partilho, porque eu sinto muito isso. Um povo que não conhece a sua fé acaba sendo levado por qualquer sopro, qualquer vento de doutrina, como diz a palavra de Deus. E eu vejo que nos tempos atuais tem muito sopro de doutrina por aí, que pode enganar aqueles que não se instruem, aqueles que não se formam, aqueles que não buscam um conhecimento melhor da sua fé. E a pergunta dessa live, de onde surgiu a fé católica? Quem inventou a fé católica, Para deixar o povo com curiosidade, Porque a gente ouve um pouco de ataques por aí, De pessoas que falam sobre uma invenção da fé, como se ela fosse
se a Igreja Católica fosse uma invenção humana, né? Mas eu queria, o Almir, antes de começar, que você passasse a sua impressão também, né? Eu falei um pouco do que eu sinto, né? De um povo um pouco desatento com a própria fé. Na sua vivência paroquial, até andando pela região que você faz missões, né? Pregando, né? E as missas que você acompanha, da postura do povo, até mesmo do que você vê da reação do povo católico na internet. O que você tem achado? Está falando mesmo esse conhecimento da fé? Ele vai ao encontro do que você comentou, né? Vai realmente ao encontro. Nós estamos vivendo um tempo, né? É um tempo assim meio de uma crise, vamos dizer assim, na igreja. Eu vejo como uma crise na igreja, porque as pessoas elas deixaram, né, o conhecimento de lado. Na realidade, eu vejo muitos irmãos católicos, muitos irmãos cristãos católicos, ávidos por esse conhecimento, né? Eles buscam o conhecimento e não tem quem os ajude, não tem quem, né, dê um norte ali, né, uma luz. Não estou dizendo que nós vamos ser, né, não estou querendo aqui ser muito pretensioso, né, porque a graça do conhecimento vem de Deus, né? É Deus que vai iluminar essas mentes, é Deus que vai iluminar aí os nossos irmãos, os nossos ouvintes, né, os nossos, né, telespectadores aí que vão acompanhar a live, né? Então a graça vem de Deus. Nós estamos aqui como né? Mas eu vejo muito isso. A igreja hoje em dia tem muitos irmãos no erro, né? Muitos irmãos aqui, e aqui eu não julgo a intenção do coração, né? Eu estou julgando aqui as atitudes que eu vejo, né? Muitos irmãos que pecam, muitos irmãos no erro por falta de conhecimento. Não é porque não amam a Deus, né? Não conhecem a Deus e acabam não externando, né, esse amor por Ele, né, da melhor forma. E acaba às vezes indo para um caminho que não é o que Ele veio nos dizer, né? Um caminho meio que tortuoso, digamos assim. Então eu vejo muito, a gente tem um problema muito sério hoje em dia com a pregação. Nós temos um problema sério que eu vejo em relação ao conhecimento, né? A transmissão do conhecimento. Parece uma intenção, não sei se é intenção, não julgo aqui a intenção do coração, mas a gente parece que vê uma intenção clara de omitir certas coisas, de faltar com a caridade, em nome de uma caridade falsa, né? A gente tem que lembrar que uma das obras de misericórdia, né, é também instruir os ignorantes. E ignorantes não é no termo pejorativo. Ignorantes é aquele que não teve contato com a palavra, aquele que não tem, às vezes, condições de estudar, aquele que não tem, às vezes, condições de comprar um livro, né, que explique, não estou dizendo só a Bíblia, né, mas um livro que explique a Bíblia, que explique a doutrina, né. Então, você instruir os ignorantes também é uma obra de misericórdia. E tem muitos hoje que sabem, mas que não instruem, né? Que omite. Eu não sei se é em nome de um politicamente correto, eu não sei se é em nome de uma falsa misericórdia ou de uma falsa caridade, mas eu vejo muito isso nas missões, eu vejo muito isso em algumas missas que eu vou também, né? E aqui eu não estou falando mal de padre nem nada, mas eu vejo muito isso também em algumas homilias que eu assisto, que eu vou, estou presente nas missas, né? Que para não, digamos assim, magoar as pessoas, magoar o cristão, às vezes é deixado a caridade de lado, né? A gente precisa falar, né, da doutrina. Nós precisamos levar o conhecimento para as pessoas, né, para os nossos irmãos, porque muitos estão no erro por causa da falta de conhecimento. E isso não é de hoje em dia, né? O próprio profeta Oséias já falava isso, né? Capítulo 4, versículo 6,
José, ele falava que meu povo sofre por falta de conhecimento, meu povo sofre por falta de conhecimento. E hoje eu vejo muita gente sofrendo por causa disso. Muita gente no erro, sem saber que está errado. Muita gente tomando veneno, sem saber que está tomando veneno. Então, é essa a impressão que eu tenho da conjuntura atual, hoje em dia, da conjuntura da igreja, da conjuntura da pregação, né, e da crise, né, que nós estamos vivendo, não só dentro da igreja, mas também em toda a sociedade. Né? Há uma falta de conhecimento, uma falta de conhecimento. Muito bom essa introdução que você fez, né, do panorama. É importante a gente notar que não é uma soberba, né? Isso de querer conversar sobre a fé, inclusive é papel do bom leigo, né? Do leigo engajado, né? Fazer essa obra mesmo de caridade, né? Quando Deus dá uma certa capacidade de assimilação ou um gosto pelos estudos, né? A pessoa deve se sentir também chamada a aprender e a passar adiante, né? Né, para a gente ir entrando mais nesse tema, né? Ela é sustentada, né, por um tripé, e esse tripé, né, para a gente entender que não é uma fé baseada em ensinamentos humanos, né? Eu quero traçar uma linhazinha aqui com o catecismo, que aí eu acredito que eu vou dar uma base para a gente avançar mais, né? E aí você pode usar também a palavra de Deus, dizer como é que Jesus escolheu que as coisas fossem assim, né? Não foi um homem, né, uma pessoa humana, assim, né, como nós, que escolheu. Foi o próprio Deus que escolheu se revelar e fazer, né, organizar a igreja desse jeito, né? Não é uma instituição humana. Não foi alguém que decidiu assim, né? Foi o próprio Deus, né? E esse tripé, né, formado pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério. A gente vai entender, mas vamos traçar aqui o que é a revelação divina, porque no parágrafo 51 do Catecismo da Igreja Católica, né, esse livro aqui, ele faz parte do magistério da Igreja, né? Meu irmão também tem lá o dele é maiorzão do que o meu, e é bom a gente se basear nele, mas vocês vão entender também, né? Porque podem nos acusar também depois de estarmos nos baseando de um livro mas da onde que tirou, né? Como é que Deus interferiu na confecção desse livro? Nós vamos entender nele e indo para a palavra de Deus também. Mas veja o que ele diz no parágrafo 51 sobre a revelação de Deus. E aqui ele mostra que Deus ele revela o seu projeto de bondade para a humanidade. Olha, aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Veja que pela revelação de Deus, né, por esse projeto de amor, ele nos faz seus filhos. Ele abre as portas do céu para nós, né? E Deus vai se comunicando com o ser humano. Ele escolhe os meios pelos quais ele vai se comunicar conosco. E é interessante também que a gente vai avançando aqui no catecismo, eu vou passar para parágrafos à frente, mas o catecismo vai falando que essa revelação é gradativa. Se você for acompanhando lá do Antigo Testamento para o Novo, né? Como é que as coisas vão se encaixando, e aí meu irmão tem até mais habilidade de falar disso para a gente depois, né? Como é que ele vai tirando um pouquinho o véu, né? E vai mostrando. Lá no Antigo Testamento é um relacionamento daquele povo com Deus. Depois o próprio Deus se faz carne, habita entre nós e fala face a face, né? Para nos mostrar realmente, né, claramente o projeto de salvação. Mas e aí,
é importante quando esse Deus vem, né, e habita entre os apóstolos e entre toda a humanidade, né, a gente começa a ter contato com a tradição apostólica, com aqueles que viveram diretamente com Jesus. E aí, no parágrafo 75, o Catecismo da Igreja Católica fala assim: Cristo, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda verdade salvífica e toda regra moral. Veja que a revelação ela encontra a sua plenitude em Jesus. Tudo vinha sendo preparado para que o Verbo se encarnasse e levasse a termo essa obra de redenção. Agora basta que a gente faça a nossa parte, que é dar o nosso sim ao projeto de amor, ao projeto salvífico de Deus. E veja que ele dá esse mandato aos apóstolos que anunciassem, né, essa verdade, essa revelação. E na hora de transmitir essa revelação, existem duas modalidades. E aí a gente vai chegando aonde a gente quer no tema dessa live, né? Da onde que vem essa fé? Como é que ela foi transmitida, né? Há duas maneiras distintas de transmissão dessa revelação. O parágrafo 81 do Catecismo diz: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. E agora a outra maneira. A Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem e difundam. Veja que aqui ele já dividiu, né? A Sagrada Escritura, essa palavra redigida pela moção do Espírito Santo, né? Que se utilizou, claro, dos objetos aqui, né? Se utilizou de pessoas, de profetas, que foram ali consignando, deixando, né? Anotadas, escritas, mas pela moção do Espírito. Além disso, né? Tem essa sagrada tradição, essa beleza da fé, de pessoas que foram passando boca a boca, e não só a palavra, mas também costumes, coisas que foram evoluindo ao longo da maturidade, do amadurecimento da fé, né? Os modos de celebrar, os modos de se reunir, essa comunhão, essa Eucaristia, esse povo que se reunia e ia crescendo na fé, isso é tradição, sagrada tradição. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição estão intimamente ligadas. E aí eu já vou terminando aqui para passar para o Almir, mas agora nós vamos chegando a partir dessa ligação da Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição, nós vamos chegar na interpretação. Veja que essas duas intimamente ligadas, o catecismo chama de depósito da fé. No parágrafo 4 que eu vou ler aqui agora. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, né, tá entre parênteses aqui, quer dizer, depósito da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. E aí, para terminar, né, com esse depósito da fé que foi confiado por Deus à igreja, pelo próprio Jesus, foi confiado à igreja, nós vamos ver o magistério. O que é esse magistério? Parágrafo 85 do Catecismo. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso é,
foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Veja que o magistério é essa autoridade da igreja para interpretar a palavra de Deus. A igreja tem autoridade dada por Deus para interpretar essa revelação, para que nada saia do projeto inicial de Deus. Mas aí tá parecendo meio arbitrário, né? Eu que estou falando que Deus confiou isso tudo à igreja, na verdade é o próprio Deus, né? Que foi fazendo isso ao longo da revelação. Almi, se você quiser agora dar um panorama, né? Quiser avançar para como Deus fez isso na revelação, né? Como é que ele foi passando essa autoridade, né? E se você quiser fazer algum comentário também sobre essa linha no catecismo, né? Da tradição, da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério, né? É tudo sagrado, né? É tudo que liga a Deus. É muito belo a gente começar a entender as raízes da nossa fé. E até porque é um tripé, né? No tripé, se você tira um, ele fica manco e cai, né? Então, é importante também a gente fundamentar isso na palavra, né? E ver como é que Deus quis que fosse assim. Exatamente. Então, vamos lá. Eu vou começar, né, para complementar isso que o meu irmão falou, né, no número 74 do Catecismo, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o objetivo de Deus, né, vamos dizer assim, é esse o objetivo de Deus, né? E esse tem que ser o nosso fim. O nosso fim precisa estar ligado com o que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós? O que Deus quer para a humanidade? Que todos nós sejamos salvos. Esse é o objetivo, esse é o fim de todos nós aqui na Terra. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente tem que estar direcionado para esse fim, porque esse é a vontade de Deus. Todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então já vem um pouco ao encontro, né? Já vem corroborar com a live nossa aqui da questão do conhecimento, né? A gente precisa conhecer a verdade. E conhecer a verdade é Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Embora muitos hoje, né? Embora muitos de nós às vezes estamos perdidos por conta das mentiras que o mundo vem pregando, né? A gente acaba às vezes esquecendo que a verdade é Jesus, né? E acaba às vezes seguindo a verdade mundana, a verdade do mundo, né? A gente acaba se desviando do querer de Deus para nós, que é que todos sejam salvos e cheguem a esse conhecimento da verdade. E aí, falando um pouco, né, complementando aqui o que o meu irmão estava dizendo a respeito do catecismo, a respeito dessas três fontes, né, a fonte da palavra de Deus para nós, cristãos, católicos, e aí eu quero fazer um adendo aqui, que essa live aqui é para cristão, católico, apostólico romano, né? Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui é doutrina católica, doutrina católica. E, obviamente, para aqueles que querem conhecer a fé católica, né, estamos também, obviamente, abertos a isso, né? Quem quiser, né, utilizar também dessa live, utilizar dessa conversa nossa aqui para poder se basear, né, para poder encontrar a fé verdadeira, para poder ter esse contato com Jesus, nós estamos abertos aqui, né? E eu falo que, igual eu falei no início, né, é Cristo que vai fazer isso, né? Não somos nós. A gente só joga um pouquinho a luz, né? Só um pouco da luz através do conhecimento. Então nós temos o seguinte, né? O meu irmão estava falando do catecismo e aí muitos de nós pensamos que Deus criou a Bíblia, né? E a Bíblia já veio pronta lá do céu, né? Ele veio com, né? Caiu a Bíblia igual o maná no deserto lá quando Moisés, né, estava conduzindo o povo para a Terra Prometida. Tudo, né? Com zíper e tudo. Com zíper e tudo, né? Veio de paraquedas. E, na realidade, não foi assim, né? Deus, ele utiliza dos homens, Deus utiliza
da criatura criada à imagem e semelhança, né, a ele, que somos nós. Então, Deus utilizou, o Altair falou muito bem aí, da questão cultural daquela época, dos costumes daquele povo, né, e aqui eu falo do povo israelita, né, os judeus, que foi o berço, né, do nosso catolicismo, o berço do cristianismo, é o povo que Deus se revelou, é ali que Deus se revela, ele se revela no povo judaico, no povo judeu, né? Então, nós estamos falando da cultura judaica aqui, que é a cultura em que o povo, em que Deus escolheu para ser revelado. Ele se revelou na cultura judaica, né? O Cristo, Jesus, ele era judeu, né? Ele veio nessa cultura judaica. Então, muito do que está na Bíblia, né, são o quê? São experiências, são vivências, né, daquele povo, daquele costume, né, daquela cultura. Mas essa vivência, ela é inspirada por Deus, né? É uma vivência daquele povo, mas inspirada por Deus em vista da revelação divina. Porque Deus ia se revelar, né? E se revelou para nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que a gente vê na palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi construída, né? Vamos dizer assim, vamos colocar aqui de diversos autores, mas sendo o principal autor, né? O Espírito Santo e o próprio Deus, né? Que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para nós católicos, é o Deus Uno, né? Então, a palavra de Deus, ela foi sendo revelada por nós através de uma forma que nós, povo de Deus, que nós, seres humanos, pudéssemos compreender aquela palavra. Então, Deus, logo no início, ainda não tinha a encarnação do Verbo, né? Jesus ainda não estava encarnado entre nós, digamos assim, encarnado, e é carne e osso mesmo, né? Mas ele já estava encarnado pela palavra de Deus. Ele já estava encarnado pela inspiração daquele povo. E aí Jesus já estava presente no meio de nós, né? A sua palavra, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, daí surge o que meu irmão colocou muito bem, que é a tradição apostólica, né? E ela veio passando de forma oral. Eram os costumes, eram as histórias ali, a vivência daquele povo, né? Com os fenômenos da natureza, e aí com a economia da época. Então, aquele povo tinha uma experiência de mundo, e essa experiência, né, inspirada, obviamente, pelo Espírito Santo, e depois, mais adiante, a igreja vem, né, e faz o quê? Ela consolida, né? Ela consolida essa, essa vivência, essa tradição, essa forma de transmissão do evangelho de forma oral, e ela, né, forma para a gente a Bíblia, né? É o cânon da Bíblia, né? Ela consolida isso, inspirada pelo Espírito Santo. Então, a tradição apostólica ela ainda é um pouco, digamos assim, antes da Bíblia impressa, né? E a gente consegue ver isso claramente na Bíblia, a gente consegue ver isso, tem várias fragmentos da Bíblia que dá para a gente perceber essa riqueza da tradição apostólica. Mas eu vou ficar com uma aqui que vocês vão entender rapidamente. É quando Deus chama Moisés, quando Deus suscita Moisés, o povo hebreu estava sendo oprimido pelo faraó, né, no Egito, naquela época, e aí Deus se compadece do povo e suscita Moisés e fala para Moisés tirar o povo, né, das garras do faraó. E aí Moisés, né, tem aquela história toda, mas eu sou gago, o que vai acontecer comigo? Eu não vou me dar um auxiliar. Deus chama Arão, né, que é irmão de Moisés, para poder auxiliá-lo. Mas o fato é que Deus suscita Moisés e Moisés vai e tira realmente o povo das garras, né, do Egito, da opressão lá do faraó. E aí nessa travessia, né, o povo vem, o Moisés tira lá o povo do faraó, né, atravessa o Mar Vermelho, está em Êxodo, né? Quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, é só lá
em Êxodo a gente vê essa história, né? E aí o povo é, vamos dizer assim, conduzido por Moisés até a Terra Prometida. Lá no finalzinho da Terra Prometida, Moisés não consegue entrar na Terra Prometida e suscita Josué para que termine, né, essa missão que Deus deu para Moisés. Mas eu quero frisar nesse ponto, porque Deus, em um certo momento, Deus ele institui para Moisés os 10 mandamentos, que é chamado de decágulo, né? E é só Deus que fala com Moisés. Então, se a gente for ver nessa parte aí, a gente tem uma tradição oral ali, a gente tem uma oratória, vamos dizer assim, uma comunicação entre Deus e Moisés. Então, Moisés sobe ao monte Sinai, né? E aí lá Deus passa lá os 10 mandamentos para Moisés. Então, é uma forma que Deus encontrou de que, primeiramente, era só a tradição oral, e Deus conversava com alguns, Abraão, né, Isaac, Jacó, a gente tem a história correta, não vou, assim, passar toda, até por conta do nosso tempo também, para não ficar tão maçante, né? Mas eu quero frisar nessa questão de Moisés. Deus, de forma oral, chama Moisés, né? E aí aparece para Moisés na sarça ardente, e aí depois vai conduzindo o povo começa a blasfemar, começa a reclamar que lá no Egito eles tinham carne, aí Deus tirou para poder passar fome e tal, começa a blasfemar tudo, e Moisés fica firme, e Deus vai conduzindo Moisés, e Moisés conduzindo o seu povo. Então Deus ele começa a conduzir o povo de forma oral, chega num certo momento, ele institui lá as tábuas, né, da lei, que são os 10 mandamentos, que passa para Moisés, está em Êxodo, né? E ali nós temos uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira, como é que eu vou dizer, escrito, né? Uma primeira sagrada escritura, vamos dizer assim, né? E ali a gente tem já uma ordem de Deus, os 10 mandamentos, para que aquele povo obedecesse e fosse salvo, né? Não perecesse, não perecesse. Então eu quero frisar exatamente e nesse ponto de Moisés intercedendo por nós, intercedendo por aquele povo que saiu da opressão do faraó, chega até a terra prometida. E assim é a igreja de Cristo hoje. Cristo, novo Moisés, né? Cristo intercede por nós a Deus, né? Para que a gente chegue aonde? Na nossa terra prometida, né? Na nossa terra prometida, que é o céu, que é a Jerusalém celeste, que é a salvação. Então, Jesus ele vai sendo o nosso novo Moisés também, conduzindo o povo pela sua igreja, né? E aí eu quero frisar nessa tradição apostólica, né, lá na Bíblia, aonde que Jesus falou dessa tradição apostólica, né? Mas antes um pouquinho, né, é importante a gente saber o seguinte, que o próprio Jesus, que é Deus, né, a gente tem que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é Deus, né? Para nós católicos, cristãos católicos, ele é Deus. E aí o que acontece? O próprio Jesus não escreve nada. Para vocês verem a importância da tradição apostólica, para vocês verem a importância da tradição do oral, né, passada ali de humano para humano, digamos assim, né, daquelas pessoas que eram escolhidas por Deus, o próprio Jesus não escreve nada. O próprio Jesus ele vai pregando, ele vai testemunhando, né? Ele vai nos ensinando, ele vai falando, né? A pregação oral de Jesus. E ali nós temos o exemplo aí da tradição. De modo que eu costumo dizer o seguinte: aqueles irmãos, aquelas pessoas que desprezam a tradição, está desprezando o próprio Cristo, porque Cristo não escreveu nada. Quem escreveu o evangelho, vamos colocar aqui os 4 evangelhos, né? A gente tem lá os 4 evangelistas, né? São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. São Mateus foi que andou com Jesus, né? O Levi, que Jesus, né? Aquele publicano que era
né, que era lá o cobrador de impostos e tal, que era o ladrão, vamos dizer assim, mas se converteu. E ali, ele, por andar com Jesus, ele escreve, depois que Jesus já tinha sido pregado na cruz e morto e ressuscitado. Então, você veja que o evangelho, o primeiro, né, que a tradição coloca para a gente, o São Mateus, Evangelho de São Mateus. Depois nós temos o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ou nem viveu, nem teve uma breve, assim, um breve, digamos assim, conhecer de Jesus, brevemente, naquela passagem que Jesus é pego pelos soldados, né, logo na Semana Santa ali, né, a gente viveu isso. E ali São Marcos era muito criança, nem tinha muito assim contato muito com Jesus. E ele saiu pelado até, né? Um dos soldados pegou as vestes dele e ele saiu correndo, porque senão ia ser pego também. Mas São Marcos era o quê? São Marcos era discípulo de São Pedro. Então, muito do que São Marcos escreveu foi ouvindo a pregação de São Pedro. Então, foi a tradição apostólica aí também. Né? Então, você veja que não foi Jesus que escreveu. São Lucas era discípulo de São Paulo. Então, você vê, São Lucas não teve contato com Jesus, digamos assim, fisicamente, oralmente. Ele teve, muito do que ele escreve é baseado no que São Paulo passou para ele. Então, você vê a força e a importância da tradição. E o único evangelista que realmente foi, né, estava presente lá, foi São João. Esse realmente, e você pode ver que dos 4 evangelhos, né, o de São João tem toda uma característica mais profunda, assim, de espiritualidade, tem a parte do amor, né, mas aquele ar mais espiritual, digamos assim, do Posso evangelho. fazer um Pode. parênteses aí só por causa de São João, né, que me toca o coração um pouco dele, né, que tem os 3 evangelhos sinóticos, né, que são aqueles mais parecidos, né, essa palavra aí, né, nos indica evangelhos parecidos, você consegue seguir uma linha da história ali, né. O de São João é um capítulo à parte, um evangelho à parte. Os padres falam que ele tem uma teologia muito mais desenvolvida, né, ele vai muito além, né, nessa explicação do mistério da redenção, da profundidade de Cristo. E, e muitos santos imaginam também, né, que aquele discípulo que Jesus amava, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, né, aquele que estava tão próximo do coração do Senhor, foi capaz também de se aprofundar mais na revelação. Foi capaz de se aprofundar um pouco mais e passar coisas teologicamente muito mais desenvolvidas, né. Também é dele o Apocalipse de São João, né, coisas muito profundas, né. Só esse parênteses, pode continuar. Ótimo, belo complementação, e bela complementação. Mas voltando aqui, então, eu quero dizer para vocês, assim, aonde que está isso na palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo, né, conforme a gente estava no início aqui da live falando, nós estamos vivendo um tempo de crise muito grande, e é uma crise de conhecimento, uma crise, né? A gente precisa voltar a conhecer a palavra de Deus. A gente precisa voltar a estudar, mas estudar com o desejo de conhecer, com o desejo de buscar a verdade. Não com o desejo, né, de ser mais que os outros, não com o desejo, né, de passar na frente dos outros, não, né, com o desejo de ser orgulhoso, vamos dizer assim, ou de vaidade, né? Não é com esse desejo, mas o desejo é de buscar a verdade, o desejo de conhecer a Cristo. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma crise, não só na igreja, mas na sociedade, é uma crise de conhecimento. Hoje, muitas das palavras que hoje a gente tem uns conceitos, né, pré-estabelecidos já, nós temos um relativismo desses conceitos. Hoje em dia, se a gente for falar determinadas palavras, a gente não, eu estou falando essa palavra, mas é nesse sentido. Chega ao absurdo, às vezes, de ter que explicar qual é o sentido daquela palavra. E, pasme, dependendo da palavra que a gente disser, aquela palavra ainda se volta contra nós. Né? Então, há uma desconstrução do conceito da palavra, né? Da definição daquela palavra.
né? Então, eu quero focar aqui na questão da tradição apostólica, e aí eu já entro também na questão do magistério da igreja, né? A questão da Sagrada Escritura, né? É, de acordo com a tradição, a palavra foi sendo escrita, né? Foi sendo escrita, e aí nós temos a Bíblia, nós já falamos do cânon da Bíblia. Mas eu gostaria de tocar muito na questão do magistério da igreja, da interpretação, né? O magistério é a interpretação, né? E quem Jesus confiou, é a quem a Jesus confiou esse magistério. Então, nós temos aqui no versículo, no capítulo 28 de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Ele é muito conhecido por nós, né? É o ID, né? A Igreja Missionária. E aí nós temos o seguinte, né? Diz assim, no capítulo 28, no versículo 19 do capítulo 28 de São Mateus. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, olha só, é esse foco aqui. Atenção nessa palavra. E ensinando-as. Ensinando-as. Aqui é o ensino. Então, Jesus quer que nós sejamos ensinados. Ele quer passar um conhecimento para nós. Ele quer passar um conhecimento. Então, ensinando o quê? Ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. A observar tudo quanto vos ordenei. Então, Jesus já falou para os apóstolos. Jesus já pregou. Jesus já ensinou os apóstolos. Os apóstolos já sabem o que deve ser passado, o que deve ser ensinado para a igreja, o que deve ser ensinado para nós. Então, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que Jesus vai estar conosco? Quando a gente passa o ensinamento de Jesus. É óbvio que espiritualmente, quando a gente comunga Jesus na Sagrada Eucaristia, ele está também presente no meio de nós. Né? Ele está presente no meio de nós. Mas para que ele seja presente também em sua, digamos assim, com plenitude, né? Ele está presente em plenitude na Santa Eucaristia. Mas o ensinamento de Jesus não pode deixar de lado, nós não podemos nos omitir. O que ensina que a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus é o ensinamento de Jesus. São os santos padres que ensinaram desde a patrística até os mundos, né, os atuais padres, os atuais aí. Então, é o ensinamento que faz com que Jesus permaneça conosco. Se a gente morrer, se a gente matar o ensinamento, vai chegar uma hora que Jesus vai ter que vir aqui de novo na segunda vinda, porque Jesus vai ficando cada vez mais distante. Se ninguém passa que a Sagrada Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, como que Jesus vai estar presente como que eu vou saber que Jesus vai estar presente na hóstia consagrada se ninguém transmitiu isso para mim? Se ninguém transmitiu, se ninguém me ensinou que lá a hóstia consagrada, quando o padre abençoa, quando o padre faz né, na Santa Missa, a substanciação, né, consagra o pão e o vinho, e deixa de ser pão e vinho pelo poder do Espírito Santo, e é agora o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, tão perfeitamente como estás no céu, se ninguém passa isso para mim, eu não vou saber. E tem muita gente que vai numa hora dessa na missa, comunga, com desleixo. Não sabe que é Jesus presente na Eucaristia, assim como ele está perfeitamente no céu. Não sabe. Às vezes a pessoa não quer nem fazer porque está querendo fazer com vontade. Isso aí, né, blasfemando. Mas é porque não sabe, ninguém transmite, ninguém passa. Ninguém passa para os nossos irmãos isso. E aí, essa é o poder também do magistério. O magistério, né, precisa ser passado.
o magistério, né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos ser ensinados. E não é eu, Almir, que está falando isso. É Jesus que falou isso para quem? Para os apóstolos. Esse período, né? Esse fragmento aqui que eu acabei de ler, é Jesus apareceu depois da ressurreição para os 11 discípulos. Judas já tinha se perdido, mas ele apareceu para os 11 discípulos e passou para os 11 discípulos fazer isso. Ensinar o povo, ensinar a sua doutrina. E hoje nós temos, infelizmente, na sociedade e na igreja, pessoas que não ensinam, ainda fazem confusão. E ainda fazem confusão. E ainda, né, prejudicam aquele que está querendo ensinar. Ainda prejudica aquele. É como o joio no meio do trigo. E pior, pasme, são pessoas de igreja. Né? São pessoas de igreja. E aí, temos até sacerdotes que fazem isso. Infelizmente, eu já vi. Infelizmente. Pessoas que querem semear o joio, que não querem que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Não querem que chegue ao conhecimento da verdade, como nós aqui bem colocamos logo no início. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí a nossa fé vem dessa tradição apostólica e vem desse magistério. Né? A nossa live é até da onde que veio a nossa fé. Isso. Né? Por isso que a igreja é católica, apostólica romana. Ah, mas não tem Jesus na igreja católica apostólica? Porque não tem. Igreja, Jesus, não tem. É igreja católica apostólica romana. Porque a nossa fé é de Jesus, mas quem transmitiu essa fé foram os apóstolos. Então, a nossa fé é apostólica. Então, a nossa igreja, ela é apostólica. E se ela é apostólica, esses apóstolos viveram com Jesus. E esses ensinamentos que eles nos passam, que nos transmitem, é o ensinamento que Jesus transmitiu para ele. Olha a sagrada tradição de novo aí aparecendo. Então, a sagrada tradição, nós falamos aqui da importância da sagrada tradição, e nós falamos aqui da importância do magistério, né, da interpretação desse depósito que é a igreja. A igreja é essa mãe que vai nos ensinar, né? Nós vemos aqui esse fragmento em São Mateus, né? E aí nós temos, né, a palavra de Deus escrita, que é a sagrada palavra, né, a sagrada escritura, que é a Bíblia para nós. E aí a igreja nos ensina, tem o catecismo, que ela vem nos ensinar. E da onde que veio isso, né? Porque tem irmãos aí que dizem que se não tiver na Bíblia não é para aceitar, né? Não é para aceitar. Está aqui na Bíblia, né? É ensinai, batizai, ensinai a observar tudo quanto vos ordenei. E é interessante que é o que já foi ordenado, não é o que será ordenado. Não existe mais revelação. A revelação ela foi completa. A revelação se completou através de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição. E vai dizer a palavra também com a morte do último discípulo, né, do último apóstolo, que é São João. Então, não há mais revelação. Sim. Não há mais revelação. Eu já falei demais. Eu vou deixar o nosso irmão aí, o meu irmão, conversar mais com vocês aí, complementar mais as coisas, porque senão a gente fica falando muito aqui e tem muita coisa para falar, mas vai ter outras lives, né, também, né, nesse sentido aí, para a gente aprender junto, né? Nós estamos aqui aprendendo juntos. Né? É empolgante, né? Ouvindo você falar com essa paixão pela palavra, né? E lendo esse trecho agora, né, que você leu, esse mandato de Cristo, né? Ele enviou. A gente vê, né, no Evangelho, a gente não precisa nem repetir, se aprofundar muito, mas o que ele diz a Pedro, né, o primado de Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele dá autoridade ali a Pedro como o líder dessa igreja que nasceu em Cristo. Né? Pedro é a pedra, sobre ela foi construída a igreja. Ela tem fundamento apostólico. Deus ele pode fazer tudo sozinho. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu, né? Ele escolheu as pessoas. Ele quer que as pessoas participem da obra da redenção. É por amor. É mais uma manifestação do amor.
E interessante que essa frase me chama a atenção. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Outra coisa para a gente prestar atenção, na tradição e no magistério, é ininterrupto. É ininterrupto. Não teve intervalo no mundo sem igreja. A partir da vinda de Cristo, não teve um corte na história. Olha, nesse tempo não teve igreja, aí agora a igreja surgiu depois de 1.500, 1.600 anos. Não. Né? Ficou um branco na história e surgiu agora uma igreja que tem todo o fundamento da verdade. Não é assim. Jesus disse, já para quem gosta de fundamentar tudo na palavra, né? Ele disse: eu estou convosco até o fim do mundo. Não estarei distante de vocês nenhum dia. Ora, se algumas outras denominações que surgiram há pouco tempo, né, e não para de surgir denominações por aí, se denominando cristãs, né? Mas elas surgiram agora e falam que obtém toda a verdade, que contém toda a verdade nelas. Ora, mas onde elas estavam ao longo da história? Quando Santo Agostinho estava brigando contra heresias, onde estavam essas igrejas? Quando Santo Tomás de Aquino estava redigindo ali a Suma Teológica, inspirado pelo Espírito Santo, onde estavam essas outras igrejas? Se é ininterrupto, onde estavam essas igrejas na evolução da humanidade, evoluindo junto, cometendo erros e acertos, e os erros são das pessoas, não são da igreja? Onde estavam essas outras denominações? Com todo respeito a elas, né? Mas a Igreja Católica, ela recebeu um mandado de Cristo e é ininterrupto. Ele está até o fim do mundo conosco. Meu irmão falou da revelação, né? Que ela acabou. Eu tinha separado um parágrafo do catecismo que se junta com um trecho de São João, do Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12. Eu quero fazer uma ligação com o catecismo aqui, até mesmo sobre revelação. Por quê? A revelação divina, ela acabou. Essa revelação pública, ela acabou. Mas Deus continua se comunicando conosco. E diariamente o Espírito Santo fala ao nosso coração e ele comunica coisas que nos ajudam a entender o tempo que estamos vivendo, como devemos reagir diante das tribulações. E é até confortante ouvir isso. É até bom saber que não estamos sozinhos. Ele está conosco até o fim dos tempos. E enviou o Espírito Santo. Ele que é o primeiro Consolador, Jesus, enviou um outro Consolador, um outro Paráclito, para estar conosco nessa missão. E veja aqui o que São João fala no capítulo 16, versículo 12, sobre revelação, sobre coisas que Deus ainda tem para nos dizer. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Veja, a gente crê, faz parte da nossa fé, que o magistério, ele interpreta tudo, guiado pelo Espírito Santo. Os santos, todas as revelações aprovadas pela Igreja, que esse magistério tem autoridade para aprová-las, foram inspiradas por esse Espírito Santo que vai revelando coisas necessárias para cada tempo da história. Mas a revelação divina pública, ela tem toda a plenitude, até o fim dos tempos. Mas há coisas particulares de cada período da história que podem ser mostradas, interpretadas. E o catecismo explica isso. E isso vai ser muito difícil para qualquer outra denominação que se baseie somente na palavra entender. Você veja que o Espírito Santo, ele revela coisas que não estão aqui exatamente na palavra. Nunca vão contradizer a palavra.
nunca vai contradizer a palavra. Uma revelação verdadeira nunca vai contradizer a palavra. E a revelação já está aqui. Mas há revelações, as ditas privadas. O que a igreja fala sobre isso? O catecismo fala aqui, no parágrafo 67, ele fala, e o título é até assim, ó, não haverá outra revelação. Ele vem confirmar isso que a gente está falando. Mas, olha o que o catecismo diz. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. Algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Faço uma pausa aqui. Não pertencem ao depósito da fé. Ou seja, não é obrigado a nenhum cristão que acredite nessas revelações. Elas não são necessárias para a nossa salvação. Mas a igreja reconhece que elas podem contribuir para que os cristãos entendam alguns sinais dos tempos ao longo da história. Prosseguindo aqui, ó. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A gente reconhece, né? E essas revelações, elas se confirmam. Posso citar a mais famosa delas, né? Pelo menos a que mais se confirmou também, né? Com tantos sinais visíveis nos nossos tempos, a de Fátima, dos 3 pastorinhos, né? É uma revelação privada, aprovada pela igreja, o culto é permitido, né? Os segredos de Fátima podem ser estudados, né? Podem fazer grupos de reflexão. Já muitos santos falaram sobre isso, o magistério já falou sobre isso. Ela serve como um sinal do tempo para nos ajudar. Não faz parte da revelação, né, da divina revelação pública. E um outro pequeno adendo no finalzinho desse, para eu finalizar esse parênteses, né? No finalzinho desse parágrafo 67, para que a gente não caia em erros. Eu quis falar sobre isso para puxar um pouquinho, meu irmão, para a gente entender, porque há muitos canais, há muitas revelações privadas aí rodando na internet. Eu não desautorizo nenhuma, até porque eu não sou magistério da igreja, né? Mas é bom a gente olhar à luz da fé e à luz do magistério. O que o magistério diz sobre isso? E o que o senso de um fiel que estuda vai verificar nessas revelações para não cair nos enganos. Esse estudo de hoje é para que o fiel católico não seja enganado pelos sopros de doutrina que surgem por aí. Talvez uma falsa revelação pode levar ao erro muitos católicos, né, que até com boa vontade, mas estão curiosos para saber alguma coisa relacionada ao fim dos tempos, por exemplo. Mas olha o catecismo. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação na qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. As seitas baseadas em revelações. Há doutrinas falsas. Há uma grande falsidade em torno de falsas revelações. E o magistério, utilizando-se das revelações verdadeiras, utilizando-se do exemplo das revelações verdadeiras, ele vem carimbar o que pode ser tomado como verdadeiro e falso. A igreja, ela estuda cada revelação, né? E enquanto ela está sendo estudada, ela não proíbe que ninguém estude, mas também ela não dá o selo dela de aprovação, como deu
para Fátima, né? E a gente pode pensar em outras, mas o que a gente tem que saber é que a revelação, né? Ela terminou. Tudo que é preciso para a nossa salvação já foi dito, né? E a gente não precisa ter dúvida disso, e é viver o tempo com essa esperança de que ele voltará, Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, na plenitude dos tempos. E aí, meu irmão, você tem algo a ir adicionando, comentando aí? É isso mesmo, né? Você fez um belo comentário, uma bela explicação, explicou realmente sem deixar dúvida, né, para a gente. É exatamente isso que o Jesus, né? Na realidade, quem escreveu foi São João. Acho que você comentou com esse texto mesmo. E é um texto que eu gosto muito também. Quando eu leio, eu fico recordando, né? Fico meditando esse texto. É o capítulo 14, versículo 26 de São João, que ele fala exatamente isso, né? Me toca muito, né? Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Então, isso tudo que o meu irmão falou, né? E aí ele também colocou como base isso aqui, mas eu gostaria de frisar exatamente, né, essa palavra, o Espírito Santo vai fazer recordar, né? Ele vai ensinar e vai recordar. Você só recorda aquilo que já foi passado para você, né? Então, coisas novas, né? Não, é preciso uma nova revelação. Aqueles pecados que existiam agora não existem mais. Idolatria, por exemplo, não é mais pecado, né? Então, isso não. Na realidade, isso continua sendo pecado. O próprio Jesus fala: minhas palavras, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. É exatamente isso aqui. O Espírito Santo vai ensinar e vai fazer a gente recordar tudo que Jesus já disse. Então, se Jesus não disse, não vem do Espírito Santo. Pode vir de outro Espírito aí e tal, mas não do Espírito Santo. Então, ele não está fazendo você também recordar as coisas, né? Se você tá sentindo um novo, né? Vamos corrigir a revelação, igual meu irmão leu aqui no parágrafo 67 do Catecismo. Vamos corrigir a revelação. Então, quer dizer, corrigir, então não foi que eu recordei. Eu estou fazendo uma coisa nova agora. Então, eu não estou recordando nada, eu estou querendo acertar a revelação, talvez para a Bíblia agora ser uma Bíblia mais, digamos assim, aceita, né, pelo mundo, vamos dizer assim, não para que o mundo se converta à palavra de Deus, mas que a palavra de Deus se converta ao mundo, né, fazendo uma inversão aí de valores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque Jesus já foi, né? Deus já se revelou. E não tem mais revelação. Não tem, a revelação está completa. E meu irmão bem explicou essa questão. E eu gostaria de frisar exatamente esse ponto. Ele vai ensinar e vai recordar tudo o que Jesus já disse. Tudo que Jesus já disse, tudo que os padres lá da patrística já disse, né? Santo Agostinho, Santo Tomás, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena, né? Essa é o magistério da igreja, a vida dos santos, né? É isso, ele está recordando, ele vai recordar tudo isso. Se tiver, né, baseado nisso, nesses ensinamentos, né, nós estamos tranquilos que é do Espírito Santo, é realmente uma inspiração, é uma revelação que ele está nos transmitindo. Mas não é uma nova revelação, essa revelação já foi completada, né? Ele só está fazendo a gente recordar, olha só, aquele ponto que você não viu lá quando você leu a palavra, mas Santa Catarina de Sena veio aqui e esmiuçou isso daqui para você. Ah, é verdade, olha só, lá na palavra de Deus, olha aqui, olha que beleza, glorifico a Deus pela vida de Santa Catarina de Sena, que, olha só, fez eu entender o que estava escrito lá na palavra de Deus. Né? Santo Tomás de Aquino também, Santo Agostinho, né, também, com seus ensinamentos, né? Ele não está fazendo uma nova palavra, uma nova recordação, né? Uma nova recordação é boa, né? Mas ele não está
revelando uma coisa que não foi revelada, né? Ele Exato. faz a gente, digamos assim, olhar por esse lado, que às vezes a gente, quando vai ler a palavra, muitas das vezes a gente, às vezes, não entende muito bem, né? E a gente começa a buscar a tradição, a gente começa a buscar o magistério, e aí no magistério, opa, tá, agora entendi o que estava sendo realmente falado ali, né? Naquela parte que eu estou estudando, naquela parte que eu tô, né, meditando e tal. Então, isso é muito importante, esse complemento, né, esse parêntese que o meu irmão abriu, e embasado no catecismo, embasado no magistério, para que a gente não seja levado, né, por correntes que não é a palavra de Deus, né, por correntes aí errôneas, né, e acaba, às vezes, né, essas correntes, acaba a gente não fazendo a vontade de Deus, que é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso aqui tem que ficar muito, muito gravado na nossa mente, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui é salvo, aqui é o corpo e alma, gente. É corpo e alma. Hoje existe uma corrente também dentro da igreja que parece que só importa o corpo. A alma não importa. Se você falar de alma, você está esquecendo do corpo. E quando a gente fala de alma, a gente não esquece do corpo, não. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de alma e de corpo, porque o homem é composto de corpo e alma. Então, quando a gente fala salvação de almas, nós estamos falando de salvação do corpo também. Isso está no credo, no nosso credo. Então, não tem essa de dizer que é herege, não tem essa de dizer que está errado. Isso não está errado, não. Isso vem do catecismo. Tá? Isso vem da revelação. A salvação é salvação de corpo e de alma. De corpo e de alma. Né? Então, a gente tem que frisar muito bem isso, porque hoje em dia a gente não fala mais de almas, a gente não fala muito mais das coisas espirituais, e esse conhecimento riquíssimo da igreja está se perdendo, né? Se perdendo. Se a gente não fala de alma, se a gente fala do espírito, como que nós vamos conhecer Deus se Deus é por espírito? Então, a gente precisa também conhecer Deus por essa parte. Isso é uma igreja, gente. Isso é magistério, isso é ensinamento. Um outro ponto que eu gostaria para a gente, né, é a questão das chaves, né? O Altair também comentou muito bem a questão da sucessão apostólica. E aí eu já faço também uma observação que cristão católico que está em desacordo com o Papa não é cristão católico. Não é cristão católico. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Principalmente agora, nos últimos tempos, existem aí algumas correntes, né, de sede-vacantistas, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Jesus instituiu a Santa Igreja e ele deu a chave para Pedro. Por que ele deu a chave? Porque depois que Pedro, né, passasse dessa vida lá para o céu, né, Pedro transferia a chave para outros apóstolos, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? Ele vai transferindo, né? É o que a gente chama de sucessão apostólica, né? A chave da igreja, ela vai sendo transferida. E aí Jesus, quando institui a igreja, ele fala que eu te dou as chaves da porta do céu, né? Tudo que desligares na terra será desligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele deu a chave, porque a chave vai sendo transferida. Se ele fala só com Pedro, Pedro ia morrer, depois a igreja acabou? Não, ele deu a chave, então Pedro foi transmitindo essa chave dessa porta. E essa chave agora está com o Papa Francisco. E nós, cristãos católicos, né, temos que reconhecer o Papa Francisco como Papa. Não tem esse cabimento de dizer que o Papa Francisco não é Papa. Né? Quem age dessa forma não está seguindo Jesus, né? Não está seguindo aí a palavra de Deus. Então, é um adendo que eu gostaria de passar. E Jesus, foi muito interessante que ele pegou isso lá do livro de Isaías, né? Isaías, capítulo 22, versículo 22. Até anotei aqui, porque isso é muito, muito interessante. Isaías, né? Na realidade, Deus falou pelo profeta Isaías, né? Ele disse aqui no Isaías 22, ele falou que ia passar a chave. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi.
Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Isso está lá no capítulo 22, versículo 22 do livro do profeta Isaías. E Jesus repete isso para Pedro. E aí é uma coisa que eu gostaria de frisar muito também, né? São muitos pontos. A gente já está caminhando também para o nosso finalzinho, né? Porque senão fica muito maçante, mas é muita coisa para a gente falar. E eu gostaria de comentar com vocês exatamente isso daqui. Porque a gente vê quando Cristo entregou a chave para Pedro, ele entrega a chave e Pedro fica responsável somente para quê? Para a chave. Ele vai abrir e vai fechar as portas. Ele vai ligar o que for ligado, o que ligar será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então, Pedro, né, o nosso Papa, ele tem esse poder de ligar, mas ele vai ligar somente o que está revelado. Somente o que está revelado. Ele não pode ligar coisas novas que o Espírito Santo vai suscitar agora. Né? A gente estava falando, o Espírito Santo não suscita nada agora. O Espírito Santo ele vai fazer recordar, vai nos ensinar e fazer recordar aquilo que já foi ensinado. Então, se chegar um Papa lá que ensina coisa errada em cátedra, nós, como cristãos católicos, aí o próprio catecismo tem também esse adendo, né? A gente pode alertá-lo. Né? Nós, cristãos católicos, leigos, inclusive, nós temos esse dever de alertá-lo. E ele tem o dever de explicar da onde que ele... para que nós, né, sigamos ali o que ele está dizendo. Então, assim, eu gostaria de frisar muito isso. E aqui fica claro que existe uma hierarquia. Há claro, né, claramente que existe uma hierarquia na pedagogia divina. Claramente isso. E aí a hierarquia, se a gente for... Eu não vou adentrar no que é hierarquia, né? Mas eu vou colocar uma outra palavra sinônima, que é ordem. Sim. Então, a hierarquia é ordem. Né? Então, nós precisamos ter ordem na nossa igreja. Nós precisamos de uma igreja hierárquica. E igreja hierárquica é o quê? É o Papa, depois vem o colégio apostólico, né? Junto lá com os papas, vem os bispos, os nossos sacerdotes, os nossos padres, no finalzinho os leigos, né? Os catequistas, e aí existe uma hierarquia. E essa hierarquia, muita gente, às vezes, pensa que está querendo colocar a igreja como uma empresa. Isso não é igreja-empresa. Isso não é igreja, sociedade empresarial. Essa hierarquia, ela foi estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a chave para Pedro. Para Pedro, não foi para Tiago, não foi para Estevão, né? Não foi para São Paulo depois. Então, ele deu a chave para Pedro apacentar as ovelhas. Então, Pedro ficou com essa responsabilidade. E aí a gente já vê a hierarquia, a gente já tem a missão. Se a gente for ver a hierarquia dos anjos, Deus criou os anjos e criou a hierarquia dos anjos. Nós temos, né? Nós temos aí a hierarquia dos anjos, as 9 hierarquias, né? Dos anjos, querubins, serafins, né? Eu até falei errado. Serafins primeiro, querubins, eu anotei aqui, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Cada um desses anjos, cada um desse nome que eu citei, dessa hierarquia, tem uma função e tem uma posição na hierarquia divina. Então, a igreja de Deus aqui presente entre nós precisa também dessa hierarquia. Sim. E hoje há um movimento para destruir essa hierarquia de Deus, para destruir a hierarquia de Jesus, a hierarquia da igreja. Né? Nós estamos sendo, a igreja está sendo atacada de todos os lados, de todos os lados. Hoje você não consegue, o padre tem que caminhar junto com os leigos, é leigo querendo fazer a missão de padre, padre querendo fazer a missão de leigo. Né? Então você vê uma destruição, porque o padre, se andar agora, né, com a vestimenta adequada de padre, ele vai ser o opressor, né? E o leigo ele vai mostrar para a gente que ele é padre, né? E que ele está numa hierarquia superior. O padre é superior aos leigos. Na sua hierarquia, né? Na hierarquia divina, o padre é superior. É só o padre que tem as mãos ungidas
É só o padre que tem a missão de perdoar os pecados na confissão. É só o padre que consagra, é só o padre que consagra a Santa Eucaristia, a hóstia. É só o padre. Leigo não faz isso. Então, existe uma hierarquia superior no padre. Assim como os leigos podem fazer outras coisas que não são tarefas de padre. E eu vejo, às vezes, muito padre fazendo tarefa de leigos, né, e deixa de fazer a sua tarefa. Sim. Né? Padre que não quer mais confessar, mas quer fazer uma, sei lá, catequese, por exemplo. Né? Padre que não quer mais celebrar a missa, mas coloca um leigo lá para celebrar. Quer promover padre que não quer dar unção de enfermos, administrar os sacramentos, mas vai lá um leigo e faz isso. Isso não é papel de leigo. Isso não é papel de leigo. Então, existe uma hierarquia dentro da igreja, e essa hierarquia veio de Jesus, veio lá da sucessão apostólica. Isso vem, né, da tradição apostólica, que vai sendo sucedido, né, que vai sendo transferido, né, de apóstolo para apóstolo, né? Uma até observação aí, meu irmão. Chegou o nosso Papa Francisco. Pode falar. Você está falando aí, me vem também uma lembrança de alguns ataques que acontecem, utilizando-se algumas palavras assim. Quando há alguém que quer estudar o magistério e cobra, né? Cobra legalmente, seja em conselho paroquial, conselho diocesano, a gente que participa dessas coisas, né? A gente vê a estrutura da igreja, né? A gente não fala também como leigo que nunca viu como é que funcionam essas coisas, né? Basta ter um leigo que tenta estudar um pouquinho mais do catecismo, da palavra, da tradição, né? E quer falar assim, olha, isso aqui é belo, eu quero que a gente preserve isso. O que a igreja pode fazer para preservar, para reavivar essa chama, né? Essa revelação, esse ensinamento que foi passado? A gente precisa restaurar algumas coisas na igreja que estão, né, definhando, né? Há uma apostasia, vamos retornar à origem, à fé enraizada em Cristo. E aí já começa a se falar, né? Chamar essas pessoas, esses leigos, de radicais, de desobedientes, né? Até mesmo de hereges e coisas nesse sentido. Mas, ora, eu chamo as pessoas a refletirem junto, né? O leigo que quer, ou até mesmo um padre, né? Há padres que também são bons e querem restaurar mesmo a tradição da igreja, e são chamados de conservadores, de retrógrados, de desobedientes. Mas, ora, se você quer retornar ao magistério, se você quer obedecer os mandamentos, obedecer à tradição, ser fiel ao ensinamento original de Cristo, é você que é desobediente? Ou os desobedientes, os desordeiros e os hereges são aqueles que olham, conhecem o magistério, estudam a tradição no seminário, né, estudam o magistério, sabem muito bem do que estão falando e viram as costas para esse ensinamento com conhecimento de causa e querem ser religiosos modernistas, progressistas, que sabem o que é a fé católica e a negam. Isso é que é ser herege, né? O Código de Direito Canônico fala da negação pertinaz, né? Uma palavra insistente, né? A negação pertinaz das verdades de fé. Esse que é o herege. Você ter uma pessoa que até estudou, conhece a fé, foi batizado. Não estou falando de alguém que é ignorante, né? Que precisa ainda ser catequizado e ensinado, mas de pessoas que conhecem a fé e viram as costas, seja por revolta, seja por interesses partidários, políticos, seja até mesmo por degradação moral. Tem gente que está num pecado e quer justificar esse pecado em uma nova teologia, enfiando dentro da igreja ensinamentos de sociólogos que não tem nada a ver com a tradição. Sabe, você pegar alguns materiais hoje em dia e perceber que infiltrou-se na tradição e tentam até mexer no magistério, eles não têm autoridade para isso.
né? E isso é o que me parece, meu irmão, que vai ao encontro do que você está falando. Porque querer mudar, né? Querer trazer novidades sem ter autorização do céu para isso, sem ter autorização de Deus para isso, me parece que volta-se ao pecado de Adão. Querem ser como Deus. Não vejo outra coisa para isso. As pessoas que querem mudar a tradição, querem mudar o magistério, e pasmem, querem mudar a palavra de Deus, querem retirar versículos, querem que na mídia não sejam mais falados alguns versículos, querem tirar coisas da palavra de Deus, estão querendo ser como Deus. Eu rezo para que Deus tenha misericórdia desse povo. A gente tem que rezar muito pelo clero, né? Rezar por toda a hierarquia da igreja, pelos leigos, né? Por todas as pessoas, pelos governantes. Tem muita gente querendo ser Deus no mundo atual. Isso é muito sério, né, meu irmão? Seríssimo. É muito interessante, né, esse ponto que você abordou, e exatamente isso, né? É uma tristeza muito grande, né? Nós que somos católicos, a gente que está buscando esses ensinamentos da igreja, a gente vê quão rica é a igreja, quão ricos são a vida dos santos, né? A Suma Teológica de Santo Tomás, né? Os escritos do Santo Agostinho também. A gente vê cada coisa rica da patrística também, né? Tem muitos, muitos e muitos santos. E aí eu volto, né, a dizer o que a gente estava comentando no início, né? A gente instruir o nosso povo é uma obra de misericórdia também, Sim. ensinar os ignorantes. Nós precisamos ensinar também esse povo, gente. Nós precisamos, né, nós estamos aqui não é para ser melhor do que ninguém, nós não queremos ser melhor, né? Longe de mim isso. O que eu quero é que Jesus apareça e eu desapareça. Jesus é que tem que aparecer. Não estou aqui para me aparecer, mas é um bate-papo realmente para edificar a nossa fé. Né? A chamada da live, não, o título da live foi até, né? Da onde vem a nossa fé? Da onde vem a nossa fé? E é daí que vem a nossa fé, né? De tudo que a gente falou aqui, da tradição, da Sagrada Escritura, do magistério, dos apóstolos, né? Obviamente a tradição vem dos apóstolos. Então, é dali que vem a nossa fé. E a gente querer transmitir a nossa fé, né, querer conversar numa conversa assim descontraída, numa live dessa, né, é uma obra de misericórdia que a gente está fazendo conosco mesmo, né, porque a gente também estuda, né, a gente também entra em oração e também a gente leva um pouco do que o Espírito Santo nos iluminou, do que o Espírito Santo nos inspirou, para aqueles nossos irmãos que às vezes não têm essa condição. E outra coisa, essa fé, esse conhecimento que nós estamos, né, debatendo, transmitindo aqui, né, esse bate-papo, isso ajuda também a igreja no sentido espiritual e no sentido de realizar as obras de caridade material também. Porque a gente começa a se abastecer com a graça de Deus. A graça de Deus, ela é espiritual. A graça de Deus é espiritual. Se a gente começar a fazer, colocar as obras, e aí as obras materiais, né? As obras materiais, as obras de misericórdia materiais, né? Não tiver um equilíbrio entre as obras de misericórdia espiritual e as obras de misericórdia material, né? Vai chegar um momento que nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir porque está faltando a graça de Deus. A gente não faz nada sem a graça de Deus. Não fazemos nada sem a graça. E a graça de Deus, a gente consegue ela vivendo uma vida de oração, uma vida de estudos, uma vida de comunhão, a confissão. É aí que vem a graça, é aí que vem a força para que nós possamos fazer as obras de misericórdia. Outro dia eu estava vendo aí um texto, né, demonizando, vamos dizer assim, os católicos que
dizem que a teologia da libertação é uma heresia, né? Aqueles que colocam a parte espiritual acima, né, da parte das obras, ficam demonizando as obras. Mas o católico de verdade não demoniza as obras. O católico de verdade não demoniza as obras. As obras de misericórdia, você ajudar o nosso irmão necessitado também de bens materiais, isso é obra de Deus, isso é vontade de Deus. Mas não podemos nunca, em detrimento dessas obras, esconder a verdade, né? Instruir aquele nosso irmão. Recentemente nós tivemos a campanha da fraternidade, dai mesmo voz de comer, dai mesmo voz de comer, mas também precisamos dar o alimento espiritual. A palavra de Deus, muitos irmãos estão se perdendo porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus, ficam sobrecarregados de obras, não vivem uma vida espiritual, não lê a palavra, não oram, não se confessam. E aí, essa obra, aí eu digo São Paulo, né? Vem lá em São Paulo. Ainda que eu doa todos os meus bens e coloque meu corpo em chama, de nada adianta se eu não tiver amor. De nada adianta se eu não tiver amor. 1 Coríntios, né? Capítulo 13. Então, nós precisamos ter um equilíbrio entre as obras de misericórdia e as obras materiais, né? O católico que despreza as obras de materiais não é católico. E o católico que despreza as obras espirituais também não é católico, está faltando. Não podemos, as duas andam juntas. E isso não é tradicionalismo, isso não é conservadorismo, isso não é nem de esquerda nem de direita. Isso é cristianismo. Isso é ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é questão partidária isso, gente. Não é. Essas coisas têm que ficar muito claro, porque as pessoas se perdem por questões partidárias hoje em dia. Há uma divisão muito grande na igreja por questões de direita e esquerda. Mas e quando que nós vamos ser de Cristo, gente? Quando que nós vamos seguir a doutrina de Cristo? Quando? Quando? Eu vou parando por aqui, porque é assim, a nossa fé é isso. Né? Eu vou já... A nossa fé é isso, é isso. A nossa fé, nós queremos só seguir Jesus, né? Ajudar quem necessita, né? Ajudar com os bens materiais também, se tiver ao nosso alcance. É óbvio que nós também vamos participar disso, né? Nós temos que participar, nós somos cristãos, na medida do possível, e também ajudar com a parte espiritual, ajudar com a instrução, ajudar com o ensinamento, né? Então é isso, nós precisamos voltar a conhecer Jesus. Nós precisamos voltar a estudar as coisas do alto. E nós estamos, né, num caminho... Hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande de conhecimento, né? Então, isso foi que nos motivou também essa live, né, conforme a gente já disse no início, e isso vai nos motivar sempre. É Jesus. É Jesus que nos motiva. É Jesus. Não é direita, não é esquerda, não é tradicionalismo, não é conservadorismo, não é progressismo, não é... É Jesus Cristo, é cristianismo. É cristianismo. Nós estamos aqui por causa do cristianismo. E todas as vezes que nós vemos a doutrina da igreja, o magistério da igreja, o catecismo da igreja, Jesus sendo, mais uma vez, crucificado, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui para ser a voz dele. Não que ele queira, né? Não que ele precise de nós, mas é nós que precisamos disso, porque ele já nos salvou. Ele já nos salvou, ele morreu, ele deixou o sangue dele para nos salvar, e agora nós vamos nos acovardar? Não, nós estamos aqui realmente para defender a fé católica apostólica romana. Então, conforme eu dizia no início da live, é uma live para católico apostólico romano, mas aqueles nossos irmãos que estão ainda na dúvida, né, que às vezes, né, bateu aquela vontade de, eu quero saber, eu quero me interessar mais pela fé católica. Nós estamos aqui, né, aptos, né, com a nossa fragilidade, a divulgar aquilo que nós estamos também conhecendo, aquilo que nós conhecemos através dos nossos estudos
né? O meu irmão colocou muito bem, né? Eu estou fazendo teologia, né? A gente vai conhecendo, né? A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai orando, e nós estamos aí para que Jesus cresça e nós diminuímos. É Jesus que tem que aparecer, né? Amém. É isso aí. Vou deixar para você fazer as considerações finais, né? Porque eu acho que já está, Vamos. né? Não fica também muito maçante, né? A gente fala de É, muita coisa e tem tema aqui que dá para ser abordado em mais uma live, né? a gente E vai, vamos já parar vai, por já vai aqui. preparando a próxima, né? A gente já vai, Isso, eu vou vamos parar por aqui deixar para a já gente. um gostinho de quero mais para a próxima, né? A gente deu esse pontapé inicial e a coisa vai se ampliando, né? A gente não imaginava já 1h30, então o tema vai se expandindo, né? É maravilhoso, vai ter muita coisa para a gente conversar nos próximos vídeos, nas próximas lives. Eu quero mandar um beijo aqui para minha noiva, Juliana, que deixou o comentário dela aqui. Quero mandar um abraço para Dona Maria Aparecida, que também deixou o comentário dela, e todos que acompanharam a live. Eu peço que o Espírito Santo venha abrir a inteligência de todos que assistirem esse vídeo, que vai ficar gravado depois, né? Você também que assistiu, sente que isso pode ajudar alguém, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, faça com que este conteúdo chegue a mais pessoas. Cada interação com o vídeo faz com que ele atinja mais pessoas. É assim que o algoritmo aqui do YouTube funciona. Então a gente pede essa ajuda para vocês. E dessa maneira que o meu irmão já vinha caminhando para o fim, né? A gente caminha para o fim falando de coisas positivas, né? A gente lembra que Deus, Jesus, né, ele disse para nós que estará conosco até o último dia, até o fim dos tempos. Nunca estaremos sozinhos. Essa promessa não é revogada, ninguém vai mudar a palavra. Ou se algum ser humano tentar mudar a palavra, seja anátema, né? Mas nós ficaremos com o que Cristo disse. Ele estará conosco até o fim. E também ele mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que ele fundou. As outras ruirão, né? A gente não quer criticar nenhuma outra, mas é um desafio de Cristo. A igreja que permanecer até o fim é a igreja verdadeira, né? Então isso vai ser uma confirmação dessa palavra. Se alguém quiser fazer alguma aposta, olhe para o passado, veja que durou mais até hoje, né? Que durou 2000 anos, a partir daquilo que Cristo disse, né? Mas temos essa certeza de que estamos na fé correta e que temos que professar a nossa fé sem medo e conhecer mais a nossa fé. Há um tesouro inigualável para ser desbravado. E eu fico muito animado para que a gente continue juntos, aprendendo, estudando, conversando, errando e acertando, porque a gente não é perfeito, mas buscando nos aprofundar mais, com muita sinceridade e humildade, sendo conduzido por este Espírito Santo, enviado por Jesus por nós. Eu peço, meu irmão, que você finalize aí e também já termine com uma oração. Ah, sim. Ok. Eu gostaria de agradecer quem assistiu. Você falou da Juliana, né? Gostaria de mandar um abraço para ela, Juliana, que Deus abençoe. Você falou também de Maria Aparecida, né? Maria Nossa irmã Aparecida. Maria Aparecida. Apareceu uma outra aqui, Rosita Casagrande. Um abraço também. Um abraço também, que Deus abençoe Maria Aparecida, que Deus abençoe Rosita Casagrande, né? Olha só o comentário dela aqui para você ouvir. Ó. Ela disse assim, a Rosita Casagrande. Obrigada por vocês estarem nos evangelizando. Sou catequista e me ajudou muito com essas colocações e formação de vocês. Deus abençoe, né? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Louvado Deus. seja Deus. Deus abençoe a nossa irmã, né? Deus abençoe esse ministério dela aí, que é um ministério muito Sim. também bom, muito amado, muito importante na igreja, né? O catequista, né? Então, que Deus abençoe aí a nossa irmã e o ministério dela. Né? Então, eu gostaria já das considerações finais, né? Gostaria de
de abençoar, né, todos aqueles que participaram, né, pedir a bênção de Deus, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe aqueles que vão também assistir essa live, né, e que nós estaremos aqui mais vezes, né, a princípio, já posso falar, né, a princípio na quinta-feira, né, nesse mesmo horário, mas talvez na quinta que não der, a gente vai avisando antes, né, meu irmão é o responsável pelo canal, então ele vai deixando a gente aí atualizado, né, dessas nossas agendas, assim. Mas, a princípio, toda quinta-feira nós estaremos tratando de um tema, assim, mais um conhecimento, né, mais um tema de estudo, uma resenha, uma conversa, né, igual ele mesmo, né, a gente criou aqui o título, né, da live, né, uma conversa católica, né, para a gente conversar, para a gente saber, né, da onde vem a nossa fé, para a gente, né, compartilhar um pouco as coisas da igreja também, o que está acontecendo, mas sempre com foco em Jesus Cristo, né? Com foco em Jesus Cristo, não negrindo ninguém, mas apresentando a palavra de Deus como ela é. E os nossos estudos, os nossos conhecimentos que a gente vai adquirindo aí. Então, eu gostaria de fazer uma oração, e nós, como um bom católico, nós não podemos esquecer, né, da nossa mãezinha, né, a Mãe de Deus, né, a Virgem Maria, né, Santíssima Virgem Maria. Eu vou falar Santíssima Virgem Maria porque aí abarca todos os títulos, né, de marianos aí, nós temos vários títulos dela, mas é a mesma Mãe de Deus, né, é a Virgem Maria. Então, vou terminar com uma oração da Virgem Maria, né, para a Virgem Maria interceder por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, interceda por todos nós. Estaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima live. Uma boa noite, né? Um bom dia para quem vai ver depois também. Uma boa tarde para quem vai ver a live, né, na parte da tarde. E assim nós vamos com Cristo, né? Eis que estou convosco até